era Deus quando o mundo criou. Era o rei dos judeus, era o Salvador, que aqui se fez carne e entre nós habitou. Esse Deus que criou esse imenso jardim, Ele é o Redentor, no princípio e o fim. Aleluia! Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Tu és o oleiro, ó meu bom Senhor. Eu sendo de barro, tu és o construtor. Tu pode quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso para que eu possa servir. Os talentos que me deste, sei que não devo enterrar, porém sei que tu me chamaste, cantando quero trabalhar. Tu és o oleiro, ó meu bom Senhor. Eu sendo de barro, tu és o construtor. Tu pode quebrar-me, também construir. Faz-me um vaso para que eu servir. Oh, faz-me um vaso para te eu servir. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou. Boa noite, Jussiara, seja bem-vinda. Pastor Jorge, a do Senhor. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto me amou. O amor revelado pra perdoar pecado, Deus se manifestou. No alto da cruz já raiou a luz para me iluminar. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto me amou. Foi a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto me amou. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel.
Aleluia. Glória a Deus. Na minha angústia eu procuro me chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm, perturba minha paz, então respondo assim: somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Boa noite, pastor Jorge. Jussiara Porcina, seja bem-vinda, amada. Segui teu caminhar, Senhor. Segui sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz, proponho então a mim olhar só pra Jesus. Somente olhar a Ti, Senhor. Olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Segui teu caminhar, Senhor. Segui sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. O que passou, passou, de Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu o pobre pecador. Pra mim o céu se abriu, dou glória ao Salvador. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Segui seu caminhar, Senhor. Segui sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Boa noite, boa noite, boa noite. A paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus, lá em Salmo 84. Boa noite, Luciana Nunes. Seja bem-vinda. O Salmo 89, Salmo 89, o verso 14, que diz: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Então nós vamos falar hoje a justiça de Deus. Lá em Atos,
Atos 16. Seja bem-vinda, Luciana. Pela primeira vez você aqui, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, sempre estou aqui às 9h30 da noite. Às vezes faço uma semana, às vezes faço dia sim, dia não. Às vezes fico 2, 3 dias sem fazer, mas estou sempre aqui. E tem as pregações lá no canal do YouTube, lá. Só é acessar lá que está lá as pregações. Seja bem-vinda. Então, lá em Atos 17, fala que porquanto tem determinado, Atos 17, 31, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou e disse, deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos, a justiça de Deus. A justiça de Deus revelada, que se manifestou quando veio Jesus Cristo, é contrastada com justiça da lei, que era a justiça com a qual os judeus estavam familiarizados, é a única verdadeira e suficiente justiça para a justificação e salvação do homem. A justiça é a mais um atributo de Deus, pois pela sua concepção ele não pôde ser injusto para com ninguém. A integral justiça é o atributo que reflete a integridade moral de Deus. O termo, designa justificação e justiça. Então, Deus, ele é um Deus de justiça. Ele faz justiça. Ele faz justiça. O homem, ele quer fazer a justiça pelas suas próprias mãos, mas nós devemos entregar tudo na mão de Deus, porque Deus é o Deus da justiça. A justiça de Deus se revela no Evangelho. No Evangelho. O Novo Testamento veio declarar a justiça de Deus por meio do Evangelho de Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, declarou: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, versículo 16. Aleluia. O Novo Testamento nos revela, Deus julgará os segredos dos homens. O segredo dos homens. Boa noite, Nilda Silva. Vai condenar o ímpio na sua maldade, quando não houver arrependimento, e justificar o justo, que abraça o bem, recebe e crê no nome do Filho unigênito. Deus Supremo, legislador, juiz de todo, por meio do Evangelho de Jesus, declara a todos os homens a verdade a respeito da salvação, para que ninguém se perca, pois haverá o dia do juízo. Então, o Senhor Deus, ele é um Deus supremo,
legislador e juiz de todo por meio do Evangelho de Jesus Cristo. A justiça de Deus se revela no livre-arbítrio. O texto bíblico diz que fomos criados por Deus na sua imagem. Na sua imagem. Assim, cada um de nós somos seres pessoais, racionais, volitivo, emocionais. No Jardim do Éden, Deus providenciou tudo o que era necessário para o bem-estar do primeiro casal e lhe deu instruções, capacitação e os abençoou. A justiça de Deus foi revelada já neste início, né? Aleluia. No Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, comenta sobre um dos termos no hebraico. A palavra possui a conotação particular de justas reivindicações de Deus. Deus que é o Senhor e pode reivindicar. De fato, reivindica todo direito, justiça, autoridade. Que existe é dele, porque o Senhor é Deus da justiça. Então, se você se sente injustiçado por alguma coisa, espera em Deus, que Deus fará justiça aos seus. O Criador, além de instruir, revelou o que ocorreria caso o ser humano fosse desobediente. Foi o que ele fez com Adão e Eva. O Senhor deu instrução para aquele casal e falando para que eles não tocassem, né, na árvore da vida, o fruto da vida. E ali eles desobedeceram a Deus. Então o Criador, ele além de instruir, ele revelou o que ocorreria, que Deus não deixa ninguém enganado. Deus, ele revela tudo, ele fala tudo, ele mostra tudo, ele comunica tudo o que vai acontecer. A Bíblia diz que o Senhor, ele não leva em conta a nossa ignorância do passado, quando você não conhecia ele. Você era ignorante, como eu, todos, qualquer um, ser humano. Mas quando a gente passa a conhecer ele, a ter contato com ele, a ter comunhão com ele, nós precisamos procurar sempre obedecer ao Senhor. E aqui o texto diz que o Criador, além de instruir, ele instruiu, ele ensinou, ele revelou o que ocorreria caso o ser humano fosse desobediente. Certamente morrerá, como ele disse lá em Gênesis 2:17. O casal foi avisado que o Criador, ao mesmo tempo que permitiu, comerás livremente, também restringiu. Dela não comerás. Ele avisou, pode comer de tudo que tiver no jardim. Você só não vai tocar naquela árvore ali, a árvore da vida. A árvore da vida. A do Senhor, Márcia Cristina.
da árvore da vida. Então, o homem Diane Guimarães, seja bem-vinda. O homem é chamado a estabelecer um curso e a mantê-lo, ao permitir ou rejeitar deliberadamente, né, as pressões exercidas sobre ele, mostrar que é livre. Ao longo de toda a Bíblia, Deus deixa claro que o ser humano passará por uma prestação de contas quanto ao uso dessas liberdades. Nota que este versículo, Mateus 12:36, Romanos 14:10, está no contexto que trata da liberdade cristã. O Senhor Deus, por ser justo, seus padrões, os seus juízos expressos em suas palavras são justos. As ações de Deus são caracterizadas por retidão, justiça e juízo. A justiça de Deus se revela na oportunidade de reparação. O nosso erro ou pecado cometido pode ser reparado antes da condenação. Para isso, precisamos nos examinar. A própria Bíblia, ela nos ensina, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, 23 em diante, quando vai se pregar a palavra para ministrar a Santa Ceia, quando diz, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Então, nós devemos sempre nos examinar nós mesmos e sempre pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Sempre que dobrar os nossos joelhos, sempre pedir, Senhor, me perdoa pelos meus erros. Às vezes nós somos pecador, nós erramos. Então, a examinar, fazer uma introspecção, analisar minuciosamente qual a nossa situação diante de Deus. Paulo, falando aos Coríntios, diz aí, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Boa noite, Elane Cristina. Seja bem-vinda. A nós mesmos. Aleluia. O arrependimento a confissão, pode não nos livrar das consequências do pecado, mas nos livra da condenação eterna. É aquela coisa, você está na presença de Deus, de repente você começa a cometer coisas erradas, a praticar coisas erradas. Aí você vai, depois de um certo período, você se arrepende, você retorna para a casa do Pai. Mas uma coisa você tem a certeza, Deus te perdoa, porque Deus, ele é um Deus perdoador. Mas uma coisa você tem a certeza, você vai pagar pelas consequências dos seus erros. Então, aqui, Deus, ele, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11:31, ele diz, o arrependimento e a confissão podem não nos livrar das consequências do pecado, mas nos livra
da condenação eterna. Muitas vezes esperamos o juízo de Deus, né? O juízo de Deus operar para nos conscientizar que pecamos, precisamos de perdão. Eni Braga, seja bem-vinda, minha amiga. Quando estamos indignos perante o Senhor, ficamos fracos, doentes, até dormimos o sono espiritual. Por isso que lá em 1 Coríntios 11, 23, quando a Bíblia fala lá, né, que ela fala sobre quando vai se administrar a Santa Ceia do Senhor, e ele diz logo que fala que por isso que muitos fracos, que ele diz aqui, ó, portanto, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. E ele diz aqui, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem é a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come, bebe indignamente, come e bebe indignamente para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Esse dormir que ele está falando, se referindo, o apóstolo Paulo, é o sono espiritual. A pessoa está na igreja, mas ela está morta espiritualmente. Então ele diz, quando estamos indignos perante o Senhor, ficamos fracos, doentes, até dormimos o sono espiritual. É que pode ser traumático. Não precisamos esperar ser disciplinados. Podemos nos consertar antes. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala desse texto. Ele explica para o homem, quando for tomar a ceia, faça a confissão dos seus pecados. Não só quando for tomar a ceia, mas sempre que dobrar os joelhos, pede a Deus perdão pelos pecados, porque nós somos falhos e pecadores. E a Bíblia, ela é bem clara. Deus não somente trata justamente, como também requer justiça, porque ele é justiça. Mas que sucederá no caso de o homem haver pecado? Então, ele graciosamente justifica o penitente. Esta é a base da doutrina da justificação. Nota-se que a natureza divina é a base das relações
de Deus para com os homens. Como ele é, assim opera. O santo santifica, o justo santifica. Por isso o Senhor, por ser longânimo, espera o arrependimento e a mudança da vida. Você vê que Deus, ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é grande, ele é poderoso, ele cura, ele salva, ele liberta, ele tem o poder de libertar, de salvar e de curar. Mas primeiro tem que fazer a confissão do pecado. Dobre os joelhos, Senhor, me perdoe pelas minhas falhas, sou falha, pecadora, mas me perdoa, Senhor, me ajuda a eu vencer, me ajuda, Senhor, me sustenta, me dá força, renova as minhas forças, dá-me a alegria do Teu Espírito Santo, e vai pedindo a Deus que Ele vai fazer, porque Ele é Deus de justiça. A justiça de Deus é ímpar. Sem comparação, os seus aspectos diferencia de toda a justiça do ser humano. Deus é a própria justiça. A justiça é a perfeição da natureza divina, ele é justo. Como eu já falei de início, se alguém está fazendo alguma coisa para te maltratar, para te prejudicar, não vá reedificar com as próprias mãos. Entrega na mão do Senhor, que Deus fará a justiça dele, do jeito que ele quer. Por ser de essência justa, Deus precisa punir o pecado por odiá-lo em caráter imutável. A justiça e o juízo de Deus são base do seu trono, como diz o Salmo 89. Por ser santo, Deus só pode ser justo. Nele não há injustiça. Sua santidade é a causa da sua justiça. A santidade não permitirá que faça outra coisa senão o que é justo. Ser santo é ser diferenciado, é você ser diferente. Justiça não pode ser comprada ou negociada. O santo não faz nada errado. É honesto consigo mesmo. Essencialmente puro. O agir de Deus é perfeito. Sem manchas ou contaminações. Voltando a falar sobre predestinação, Deus seria injusto se tivesse escolhido alguns para a salvação e outros para a perdição. Qual a explicação aprazível? Na escolha, qual o critério adotado se Deus predeterminasse alguns para morar no céu e outro no inferno? Não se tem dúvida de que Deus oferece salvação a todos e deseja que todos sejam salvos. Salvação é algo que não podemos de maneira nenhuma julgar a salvação de ninguém. Isso é algo pessoal entre Deus e o homem. Porque nós não sabemos o que acontece no seu interior, no seu íntimo da pessoa, quando ela se arrepende. É ela e Deus. Então a salvação é algo que eu e você não podemos julgar. O povo tem uma mania de ficar julgando as pessoas que morrem aí. A gente sabe que existe céu e inferno. Ou vai para o céu ou vai para o inferno.
A gente sabe que tem que, para você alcançar a vida eterna, precisa aceitar a Jesus como Salvador. Mas isso não cabe a mim e nem ao ser humano nenhum julgar a salvação de ninguém. Então, aqui não se tem dúvida de que Deus oferece salvação. Ele mesmo diz lá em Ezequiel que ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas o livre-arbítrio foi dado ao homem para ter o exercício da escolha. Você vai escolher. Ou serve a Deus ou serve a Mamon. Ou você vai para o céu ou você vai para o céu, para o inferno. É uma escolha pessoal. A Bíblia diz que existe duas portas. A porta larga e a porta estreita. A porta estreita é aquela que conduz você para a vida eterna. A porta larga é a porta que conduz você para a perdição. Aleluia. Então, da escolha. Quem vai decidir se quer ou não é o homem. Você quer servir a Deus? Você quer morar com Deus? Então aceite Jesus como Salvador da tua alma. Viva com Ele. Viva na presença dEle. Olhe somente para Ele, como eu coloquei este hino de início. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir sempre com o Senhor. Sempre com o Senhor. Então, Deus, Ele é perfeito, Ele é reto. O ser humano, ele é errado. Ele tem seus erros. Então, aqui, para nós finalizarmos, a justiça de Deus, ela é perfeita. Ele não é somente justo, mas a própria justiça não há sombra de variação. Não tem jeitinho brasileiro, não tem jeitinho brasileiro. Não tem atalhos, ou é ou não é, ou você serve ou não serve. A própria Bíblia diz que você não pode servir a dois deuses, ou você escolhe um e abandona o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Então, aqui diz que não tem jeitinho brasileiro, não tem atalho. A balança da justiça de Deus não é viciada, nem pende injustamente. A Bíblia revela que tanto o castigo de Deus aos transgressores da lei, como a fé dada por Deus, são resultado da justiça perfeita de Deus. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. O Senhor, tu conserva os homens e os animais. Salmo 36, o verso 6. A comparação das montanhas é do abismo profundo, é o tamanho das realidades misteriosas. E algumas vezes assustadora, pois a perfeição da justiça do juízo de Deus está acima dos nossos conhecimentos, inalcançáveis, que ultrapassa os estreitos limites da mente humana. São misteriosos, enigmáticos para os seres humanos mortais. Compreender bem, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. A justiça de Deus não tem como ser imperfeita, pois não pode negar a sua natureza de justo. Já a justiça humana não dá para comparar com a de Deus.
Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízes e justiça. A justiça de Deus. Deus não pode voltar atrás nas suas decisões de justiça. Ele não é volúvel, nem mutável. As suas características divinas não podem ser comparadas ao homem que muda de pensamentos a cada instante. Ele não se equivoca, nem se precipita nas suas decisões. Aleluia. Na lei de Deus não se abre brecha para recorrer ou mudar a decisão. Não tem outras instâncias. Aleluia. Ele é supremo. Ele é supremo. Deus, ele é supremo. Aleluia. A justiça exige castigo dos pecados, do pecador, mas pode também aceitar o sacrifício vicário de ontem, como no caso de Cristo. Quão insondáveis são os seus juízos, porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo, ardor de fogo que há de devorar o adversário. A justiça de Deus se manifesta até sobre quem participa da ceia, a qual já falei de início, do Senhor indignamente, pois está comendo e bebendo para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu já li esse texto aqui antes, né? Então, Deus, ele aplica a sua justiça de forma imparcial. Deus não tem prazer na condenação da humanidade. Mas a iniquidade afasta o homem de Deus. A sua justiça não pode falhar. Por isso, a sua justiça não anda desassociada, nem se opõe ao seu amor. Aleluia. Pelo contrário, foi para satisfazer a sua justiça que demonstrou o seu amor, enviando o seu Filho. O amor de Deus se manifestou para salvar ímpios pecadores. Seu juízo será aplicado a todos que não crê, rejeita o seu filho ou desobedece os seus estatutos. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Ninguém escapará da prestação de conta. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Chegará o dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O tribunal de Cristo, o trono branco, são uma realidade bíblica e aceito pela fé. O Senhor Deus revelou que haverá julgamento após o ser humano encerrar seus dias aqui na terra. É bíblico o evento futuro da prestação de conta. Deus coloca o seu juízo como linha de medir a sua justiça. Como prumo. O tribunal julgará as obras, o trono branco, o destino das pessoas. A justiça
conduta reta em relação a ontem, tribunal de Cristo, julgamento de obras, onde tudo será conhecido, todas as práticas do bem e do mal, trono branco, juiz, final dos mortos, lugar onde Deus julgará a humanidade, destino final do homem. Então, tudo que você tem que fazer, faça aqui na terra. Se arrependa dos seus pecados. Pede perdão. Perdoa aqueles que te magoou, que te ofendeu, para que você venha ganhar a vida eterna. Para distribuir prêmios e entregar galardão. Ele é galardoador dos que o buscam. Deus é galardoador. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoador com bem. Com bem. Cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Faça a obra de Deus com sinceridade, com amor, com dedicação. Não faça de qualquer maneira, porque Deus está vendo tudo. Aleluia. Portanto, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você faz para Deus, há uma recompensa. Você será recompensado. Não é em vão, pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Tudo que fizermos, não estamos fazendo ao homem, mas a Deus. Ele é justo nos seus pagamentos. Então, faça tudo para agradar a Deus e não o homem. Faça, obedeça a Deus. Faça o que Deus está mandando. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostraste. Enquanto serviste aos santos, ainda servi. A memória de Deus não se apaga. Ele registra tudo o que fizemos em seu livro de obra. Olha o cuidado aí, tá vendo? Tudo que você faz é registrado no livro das obras de Deus. Apocalipse 20:12. Deus recompensará a cada um segundo a sua obra. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais você faz, mais Deus te abençoa, Deus te prospera. Mas procure fazer a vontade de Deus. Faça a obra do Senhor. Procuremos fazer o bem e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não houvemos desfalecido. Para aplicar a punição efetiva, condenação, a punição não serão de acordo com o nosso modo de ver. Não é pelo querer do homem que Deus vai agir. Deus não pune de imediato, pois é longânimo à espera de arrependimento. As suas misericórdias são esticadas. Mas chegará um momento que a ira de Deus se manifestará contra os que permanecem desobedientes, indiferentes e contrários aos desígnios do Senhor. Procura fazer a vontade de Deus. Procura fazer aquilo que Deus quer que você faça. Os homens que forem conhecedores da verdade não poderá arrumar justificativa, nem se tornar indesculpáveis perante o Senhor. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes, a verdade obediente à iniquidade, pelas quais coisas vem a ira de Deus,
sobre os filhos da desobediência. No juízo divino agora, pois seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o, fazei, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem aceitação de pessoas, nem aceitação de presentes. Deus, ele é Deus de justiça. A justiça de Deus está explicitada em sua carta magna, que é a Bíblia Sagrada. Todos os estatutos, mandamentos de Deus estão previamente declarados. Ninguém será pego de surpresa, mas também não haverá espaço para desculpa no dia do juízo. Então, que nesta noite o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos dê uma noite de paz. Que Deus abençoe cada um de vocês que parou para ouvir esta mensagem, compartilhando aí, em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos dê uma noite de paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Não esqueça de compartilhar este vídeo da missionária Ereni Amaral.